Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um FATIPcast, esse projeto de um bate-papo sobre temas teológicos, temas ligados à igreja, para que você que nos assiste, que nos ouve, seja abençoado e possa também compartilhar com os seus contatos, seus amigos e amigas. E hoje o tema é a FATIP e a relevância da Bíblia. Por quê? Porque estamos aí para comemorar o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, na qual nós, na carga horária da FATIP, ela ocupa um espaço grande na nossa formação pastoral. E hoje está comigo aqui o professor José Roberto Cristófani, ou Cristofani, não é? E o professor José Roberto Cristofani, ele é professor na área de Bíblia aqui na FATIP, nas disciplinas do Antigo Testamento. Ele tem o seu doutorado pela ESSE, Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo. Portanto, é alguém preparado. Ele foi professor também no Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, lá em Londrina, e agora faz parte já há algum tempo aqui da FATIP. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, professor, de estar aqui conosco nesse bate-papo sobre a importância, a relevância da Bíblia. Eu fico muito feliz pela oportunidade, eu agradeço imensamente, agradeço também sua gentil atenção. Espero que possamos entrar num diálogo produtivo, mostrar de fato qual é o impacto que a Bíblia tem na vida, na família e na sociedade. Ok. Então nós vamos conversar hoje sobre o impacto transformador da Bíblia, tá? E a gente percorrer, né, nesse tema, reflexões sobre a fé, pensando na atuação na sociedade. E eu começaria então perguntando qual o impacto da Bíblia na formação individual do indivíduo, do ser humano. Muito bem. Essa é uma pergunta fundamental, de base para a nossa reflexão, pois nós que fomos formados em lares evangélicos ou cristãos, temos desde criança esse contato direto com a Bíblia. E as igrejas protestantes, de uma forma geral, nutriram muito o chamado culto doméstico, as reflexões feitas em família. E esta oportunidade, dada também a outras pessoas, através da escola bíblica dominical, que as nossas igrejas ainda mantêm com muito afinco e muita dedicação, permitiu que as gerações seguidas fossem formadas pela palavra e pelos princípios. Não é só uma questão de ler a Bíblia, mas de extrair da Bíblia as Escrituras, que nós consideramos a palavra de Deus revelada, para os princípios que norteiam a vida ética, moral, que vai desembocar certamente em uma estrutura de caráter muito bem fundamentada. Uma estrutura de caráter de gente íntegra, de gente que sabe e tem um temor de Deus e por isso sabe que o direito divino também se espalha no direito social e no direito pessoal. Eu diria que o impacto fundamental é esse, que a Bíblia nos permite que nós formemos pessoas íntegras, integrais e integradas. Isso é, conseguimos com a palavra de Deus nortear a vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, e com isso nós vamos não apenas formando, mas transformando. O grande impacto da Escritura ao longo de toda a sua existência, mesmo antes de ser escrita, está no fato de que ela transforma vidas. Transforma a pessoa, aquilo que a imagem de Deus se manifesta. No Novo Testamento isso é muito claro, quando Paulo diz que ele sofre dores de parto até Cristo
ser formado em nós, né? Ele está dizendo isso para uma comunidade e se aplica a todos nós, especialmente a nós que estamos lidando e ouvindo a palavra de Deus. Essa escritura tem nos transformado profundamente através da imagem de Jesus. Eu gosto e acho que nós vamos falar sobre isso, tem uma tradução chamada a Bíblia completa, a Bíblia judaica completa, que traduz Cristo sempre como um Messias, ou quase sempre como Messias. Isso é bem importante porque é Jesus que vai sendo formado em nós. Então, essa primeira etapa, vamos dizer assim, do impacto da Escritura na vida do indivíduo vai transformá-lo, vai moldá-lo com um caráter de integridade, que para viver uma vida de forma integral e uma vida de forma integrada também dentro da sociedade. E deve ser nossa conversa. E é importante essa sua fala, professor Cristóvão, porque parece que a gente percebe assim hoje na vivência evangélica, né, parece que um divórcio, né, entre aquilo que se lê, aquilo que se ouve na igreja e o que acontece durante a semana. Sim, sim. Não é? Parece que não tem nada a ver. Ou seja, nós ouvimos, né, a Bíblia, ouvimos sermões, né, exegéticos ali da Bíblia, mas parece que o dia a dia nos impede de praticar isso, de viver isso. E você trabalha que a Bíblia ela é relevante para a formação do caráter. Sim. Né? Tem a ver com esse núcleo, né, duro aí do ser humano, né, do caráter, né, do ser humano. Né? Então isso é fundamental, né? Eu faria 2 destaques que exemplificam bem como que a pessoa é transformada e uma vez transformada ela pode e formada, ela tem essa firmeza de caráter. Nós temos 2 jovens, José do Egito, na casa de Potifar, faraó, né, do governante, do ministro do Egito, e temos Daniel na corte de Babel, da Babilônia. Em ambos os casos, esses jovens têm uma firmeza de caráter inabalável, né? Eles impactam de tal forma as pessoas com quem eles convivem e mesmo servindo a dominadores estrangeiros, mesmo sob pressão e mesmo tendo, vamos dizer assim, passar por essas provas de caráter, eles se mantêm firmes. José, bem conhecida a história dele com a sedução da mulher de Potifar, que o acusa injustamente, mas ele resiste bravamente e com a graça de Deus ele supera essa armadilha. O caso de Daniel e seus amigos, né, que são cidadãos de Judá, formados na Escritura, na Torá, têm a sua vida transformada por uma catástrofe, são levados cativos para a Babilônia e lá na corte de Nabucodonosor, eles também podem testemunhar a sua formação. Eles são transformados, inclusive, por receberem novos nomes babilônicos. Mas isso não transforma o caráter deles, eles continuam fiéis. Daniel e os seus amigos no primeiro capítulo, e depois os seus 3 amigos na fornalha de fogo ardente. Daniel não está presente ali, quando eles resistem. Com uma palavra singular que eu gosto muito, para os jovens que estamos assistindo, que se Deus quiser nos livrar, muito que bem. Se não quiser, fique sabendo, ó Rei, que nós não nos dobraremos diante das suas exigências. Não vamos mudar de forma com a pressão que a sociedade, né, que a cultura impõe, não vamos mudar. Ou seja, o nosso compromisso está firmado em Deus e na sua palavra. Sem dúvida. Eu estava, essa ideia do domingo ser divorciado do resto da semana. Domingo passado, lá na igreja que eu colaboro, na IPI de Cesário Lange, eu estava num momento de meditação no livro dos Salmos, eu estava falando sobre o Salmo 15. Como que nós adentramos o santuário? Quem é a pessoa que está preparada para adentrar?
E eu mostrei rapidamente para os meus irmãos e nossas irmãs lá da comunidade, que são coisas bem simples que a gente pratica durante a semana, né? Não jurar falso, não falar mal do vizinho, manter a palavra, não voltar a palavra atrás, não difamar ninguém. São coisas bem práticas que durante a semana nós podemos praticar e adentrar o templo, né, com a consciência limpa. E caso a gente tenha cometido qualquer equívoco, qualquer falta, teologicamente chamamos de pecado, a gente deve confessar e estaremos aptos, pela graça de Deus, em recomeçar o ciclo semanal, né? Então, a palavra tem, em cada ocasião, uma lição preciosa para moldar e transformar as nossas vidas. Assim, a vida pessoal, né? O Eugene Peterson, ele, num dos livros dele, ele conta, falando sobre o reino de Deus, né? E o quanto o reino de Deus ele é transformador, né, da sociedade. E ele falando que um empresário, né, depois da mensagem dele, vai cumprimentar o pastor sempre, né, que é na porta, né, e falou: nossa, pastor, excelente sermão, né, que maravilha, né, mas agora vamos voltar à realidade. Ou seja, parece que aquilo que é falado é para entreter, né, algo bonito, né, mas não tem uma ressonância na vida diária, né? No dia a dia das pessoas, sendo que a proposta da revelação de Deus é essa mudança mesmo, essa transformação na nossa vida, né? No nosso caráter, né? Isso depende, é claro, de um comprometimento, né, com a verdade, que é a palavra de Deus. Porque nós podemos ouvir, né, anos a fio, belíssimas pregações. Existem excelentes pregadores, pastores das nossas igrejas, pregam muito bem, são muito bem preparados, estão associados com uma leitura bíblica bastante profunda, com exegese, hermenêutica bem fundamentada. E, normalmente, as pessoas que recebem essas mensagens acabam dissociando, fazendo, como você disse, da palavra, ou do sermão, ou do culto, o entretenimento, né? Então, um dos aspectos transformadores da palavra é quando ela questiona os seus valores, questiona os valores da sociedade, questiona os princípios, aquela vozinha que a gente ouve lá, né? Não faça isso, não vá por aí, né? De tal forma que é necessário, de fato, um comprometimento. Isso é, eu vou ler a palavra, não para conhecimento. Uma das respostas que eu mais ouço, tanto dos alunos aqui na FATIP, quanto das pessoas nas igrejas que eu vou dar curso, palestra, escola dominical, o que você espera desse curso, ou o que você espera da leitura bíblica que eu vou fazer? As pessoas normalmente dizem: eu gostaria de conhecer mais, eu gostaria de ter mais conhecimento. E aí eu pego um gancho, né, com uma palavra do Antigo Testamento, que é justamente conhecer o Senhor, que não significa o conhecimento intelectual, significa o conhecimento de intimidade. Eu cito sempre o texto de Gênesis 5, né? Adão conheceu Eva e ela concebeu. O verbo conhecer a Deus, conhecer alguém, é manter uma relação de intimidade. Por exemplo, no Salmo 1, quando termina no verso 6, ele diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso eu traduziria assim, como eu faço com meus alunos e na igreja que eu sou pastor, porque o Senhor mantém intimidade com os justos. Isso muda tudo. Então, nós devemos ter essa intimidade com a palavra, esse comprometimento, né? Esse círculo, eu gosto de uma expressão do livro de Provérbios, esse círculo, né, de intimidade com Deus, onde ele se manifesta e transforma, né? Sim. Nos mostra o nosso pecado, nos mostra o perdão, nos indica o caminho, a decisão a tomar. Então, o impacto da Escritura depende muito do comprometimento.
Às vezes a pessoa está totalmente descomprometida, mas o Espírito de Deus poderosamente o impacta de tal forma que ele é transformado e passa a ter esse compromisso com a palavra. Sem dúvida. Se nós acreditamos, né, que a Bíblia é a revelação de Deus, a palavra de Deus, para nós, eu costumo dizer o seguinte: se a gente lê com seriedade, nós temos textos que vai nos confortar, nos consolar, nos animar, né, trazer esperança, mas vai nos incomodar bastante. Sem dúvida. Não é? Porque nem sempre nós estamos em conformidade com aquilo que ela coloca. E se também cremos, como está na nossa Constituição, que ela é a nossa regra, né, de fé e prática, então nós temos que praticá-la. Sem dúvida. Temos que vivê-la. E uma das formas de praticar a palavra, eu diria sim, para você começar com as bem-aventuranças ou com o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é a nova lei do reino de Deus, né? Jesus se apresenta como o novo Moisés, que dá e reinterpreta, mas dá uma nova lei. Então a prática da Escritura é muito fácil. A complicação vem quando nós não queremos abrir mão de conceitos, né? Seja conceitos familiares, sejam conceitos políticos, sejam qualquer tipo de conceito que está frontalmente contra a palavra de Deus. Esse é um obstáculo que a palavra de Deus remove, com certeza, quando você pratica, né? Então, é simples, não é fácil, mas é simples praticar. E o Sermão da Montanha é um roteiro que nós podemos utilizar para praticar essa palavra, se sentir bem impactado, né? Eu fiz também com a igreja de Cesário Lange, com um grupo de liderança, um estudo de 6 meses sobre o Sermão da Montanha. E está disponível esses estudos, eu gravei, pedi permissão para gravar, e está disponível no meu canal. Talvez te interesse se aprofundar um pouco mais. Aí na legenda talvez seja colocado, ou pode acessar, né, YouTube, @JR Cristofani, e temos lá uma série de 34, 36 estudos sobre o Sermão da Montanha. Então a prática é fundamental, porque a Bíblia, na cidade que eu moro, Tatuí, eu fui em algumas lojas lá, e as pessoas deixam a Bíblia aberta. O Salmo 90 está... Amarelo. Salmo 90 está absolutamente ilegível já nessas Bíblias, Salmo 91, né? Porque as pessoas têm a Bíblia como um objeto de decoração. Isso é muito ruim. Ou né? até superstição, né? Mas tem superstição para afastar mal olhado. Olhada, inveja. Então, a prática, você tem toda a razão, a prática é fundamental para ter esse poder transformador em nossas vidas. Que ótimo, que ótimo. Nós temos alguns cursos de extensão aqui na FATIP que vêm ao encontro daquilo que o professor Cristofani tem falado, né? Nós temos um curso chamado Cada Cristão Evangelista, ou seja, colocar em prática realmente aquilo que do conhecimento bíblico e dessa intimidade com Deus nesse discipulado, né, e evangelização com as pessoas que recebem a Cristo como Salvador. Né? Nós temos também diaconia como missão da igreja, né, em compreender o que significa fazer diaconia. E isso tem a ver com a Bíblia, é o que a Bíblia ensina sobre a diaconia, tendo Jesus como diácono por excelência, né? Então, nós temos esses cursos. E temos até de pós-graduação também, que é Bíblia e pregação, né, para a missão. Então, você pode aí fazer, né? De pós você precisa ter, claro, uma graduação, mas os cursos de extensão não. Esse você pode fazer mesmo não tendo uma graduação. Professor Cristóvão, como que a Bíblia pode nos ajudar aí na prática, na vivência da nossa espiritualidade? Você citou que alguns comércios, alguns lugares, né, tem até quadros também com Bíblia, Salmo 91 também, né, ali, ou seja, as pessoas de alguma forma elas buscam, né, essa relação com o sagrado, né? Mas como a Bíblia então pode nos trazer assim uma prática de uma espiritualidade sadia? Seria muito importante falar
que nós entendemos por espiritualidade, né? Por muito tempo, e ainda é um pensamento muito comum, achar que espiritualidade são coisas espirituais no sentido de ser do outro mundo, né? As coisas espirituais seriam, então, cânticos, seria ir na igreja, seria a oração, tudo isso é espiritualidade, sem dúvida, mas há também a espiritualidade, vamos chamar assim, de prática, né? Que é aquela vivência do dia a dia em que nós somos confrontados com o mundo em trevas, né? E precisamos ser luz. Hoje se fala muito, né, da espiritualidade, dos relacionamentos, por exemplo. O que é a espiritualidade dos relacionamentos? É a forma como você convive com a pessoa amada, aplicando, né, os princípios bíblicos do perdão, a compreensão, ser tardio em falar, né, e pronto para ouvir, do controle da raiva, por exemplo, né, que é uma questão muito séria, dos relacionamentos assim com amigos, né, ou com a empresa que você trabalha, ou com a empresa que você dirige, os princípios bíblicos, né, de uma espiritualidade de justiça, por exemplo. A justiça no reino de Deus, que eu citei aqui no Sermão do Monte, é o seu principal tema, né, que é a justiça do reino, precisa ser implementada, né, nos relacionamentos, dessa espiritualidade, vamos dizer assim, empresarial, né? A benevolência, a generosidade, o amor ao próximo, não tratar o sujeito como um empregado, né? Eu lembro sempre o Paulo, quando em Filemão, quando ele resgata, né, o escravo, ele diz, agora trata ele como um irmão, né? Isso é espiritualidade, né? Transformar os relacionamentos na ordem de poder para a ordem do amor, né? Então, seria bem importante ou a empregada doméstica, e o nosso país tem sofrido barbaridade, né? O status das pessoas em relação ao seu status econômico, social, etc. A espiritualidade nos relacionamentos, por exemplo, né? A gente tem muitos livros sobre isso, e nutrido sempre pelos princípios bíblicos, né? Por isso que essa formação, ensina a criança no caminho que deve andar, né? É você nutrir a criança de princípios elementares e básicos da fé e do temor a Deus para poder, na vida adulta ou na adolescência e também na juventude, mas mais na vida adulta, onde seus relacionamentos são mais profundos e duradouros, aplicar esses princípios, nessa espiritualidade, vamos dizer assim, integral, que abranja a sua relação com Deus no culto, a sua relação com o próximo, na comunidade de fé, e a sua relação na sociedade, com seus filhos, relações familiares, relações empregado, patrão, transformando esses relacionamentos de um testemunho vivo, né, de que a palavra de Deus está impactando a sua vida ali positivamente, se pode usar essa expressão. Podemos dizer, então, que a espiritualidade, ela não é só vertical, né? Ela é horizontal. Totalmente. Ou seja, ela tem a ver com as nossas relações humanas, né? Tem a ver, claro, com a nossa relação com Deus, mas a Bíblia, ela já trata isso, né, como que amarrando isso, né? Não dá para você dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. Exatamente. Você vê, então, quer dizer, a espiritualidade, ela pode, vamos dizer assim, ela começa no altar, mas ela desemboca no viver diário. Sem dúvida. Né? Sem isso, não é espiritualidade. Tem também o aspecto dessa espiritualidade interior, né? Dessa busca interior incessante, como diz Agostinho, né? Que o nosso coração não se aquieta até encontrar Deus, né? Ele vem ao nosso encontro, com certeza, nos resgata, nos salva pela sua maravilhosa graça, e coloca dentro de nós um desejo, né, que eu acho que não vai ser satisfeito nunca, de buscá-lo, né? Então essa espiritualidade interior, vamos dizer assim, né, de buscar um relacionamento
de intimidade com Deus, que é aquele conhecer que eu falei há pouco, também é nutrida pela palavra, né? Os salmos, especialmente o Salmo 91 é um exemplo disso, mas a maioria dos salmos tem esse caráter, né? Esse foco da autenticidade, né? O sujeito diz que está doendo o dedão do pé, né? Porque é o que incomoda ele. Ele fala isso para Deus, né? Está com dor de barriga ou está com uma doença grave, né? Ele está... os Salmos, não é à toa que é o livro mais preferido, né, das pessoas, tem esse caráter, né, de enlevo, de leveza e de consolo e conforto, né? Nutrindo essa espiritualidade também dentro da gente, né, de um equilíbrio interior, assim, que nos permite viver os relacionamentos de uma forma mais justa, pelo menos, ou uma tentativa, né, e de uma forma mais leve, né, mais bem-humorada também. Daí a importância da leitura da Bíblia e do estudo sério também da Bíblia. Eu sempre falo aos nossos alunos aqui, alunas, né, sempre no primeiro dia de aula eu já falo para eles, né? Olha, se você não leu a Bíblia inteira, então aproveite para ler. Aproveite para ler, porque quando nós somos ordenados como ministro da palavra. Então como é que você ministra a palavra se eu não conheço a palavra? E conhecer a palavra não significa você decorar o texto bíblico, não é isso. Mas você ter o conhecimento realmente, né, da revelação de Deus ali na Bíblia, né, para que você possa então ter condições de ensinar, porque nós temos que ensinar o povo, inclusive a como ler, né, as Escrituras. Então essa leitura e estudo é importantíssimo, né, que todo cristão faça, né? Sim, a gente tem basicamente duas formas de se ler a Bíblia, né, que você pode e pratica certamente, que é a leitura devocional da Bíblia. Você lê a Bíblia para edificação pessoal, mas também tem a forma dos estudos, né? Onde você procura recursos adicionais para entender o contexto, a força da palavra, como que ela é dita, né? Para quem ela é dita, qual é a tensão que há no texto e o texto tenta resolver, encaminhar, né? Porque tudo se trata, obviamente, de vidas humanas, da existência humana e com os seus desejos, os seus problemas e suas alegrias, né? Suas ambiguidades, né? Seus limites, né? A Bíblia, eu gosto e amo a Bíblia, quem me conhece sabe disso, né? Porque ela é um espelho, né? Eu me vejo totalmente quando eu leio Jó, Salmos, Isaías, Jesus, eu me vejo na Bíblia. Esse sou eu, né? Nem sempre eu sou Jesus, muitas vezes eu sou fariseu, né? Ou publicano, aquele que necessita da graça de Deus. Então, essa leitura envolvente, né? Quando você participa do texto, né? Você não está lendo só para a sua edificação, mas você está lendo pela sua total transformação e para que possa ajudar outros também. A gente chama de leitura de estudo bíblico, né? De estudo aprofundado, onde você para e realmente pergunta quem é você diante da palavra de Deus, né? Então essa ideia me agrada muito, porque algumas vezes a gente lê a Bíblia para dormir em paz, né? Lê a Bíblia por causa de algum anseio, ansiedade, por causa de alguma dor, um conforto, sem grandes profundidades, vamos dizer assim, né? Mas às vezes é como se fosse um analgésico espiritual. Alivia bastante, né, muitas dores da gente, né? Eu tenho essa prática na minha vida há bastante tempo, né? De ler devocionalmente e ler estudando. Isso. E isso é importante porque nós que temos todo o labor pastoral, e eu compartilho isso com os alunos, né? Eu falei, em muitos momentos a gente vai correr o risco e até cair diante disso,
de ter a Bíblia como simplesmente uma ferramenta de trabalho, Exatamente. e não como palavra de Deus para nós. Por isso que esse momento devocional, ele é muito importante na vida do pastor, na vida da pastora, na vida de todo cristão e cristã. Eu vejo sempre dois perigos aí, né? Nós estávamos ontem, sábado, sexta e sábado, em reunião do presbitério, examinando um candidato que vem estudar com a gente aqui o ano que vem. Ele dizia que vinha aqui, eu perguntei qual a expectativa dele em relação à FATIP, e ele disse que esperava ter ferramentas, né? De fato, a gente tem ferramentas e a Bíblia não é a ferramenta, né? A Bíblia, na verdade, é essa espada, né? Transformadora, esse escudo, né? E esses dois perigos a gente corre. Primeiro, ler a Bíblia apenas como uma ferramenta, né? Tirar sermões. Exatamente. Assim, no sentido de um coach vai usar a Bíblia para ilustração, né? Alguém vai contar uma história bíblica para ilustrar a pessoa, ilustrar o que ela está querendo dizer. Isso é uma leitura, vamos dizer assim, instrumental da Bíblia, né? Por outro lado, a gente corre o perigo também de ler a Bíblia para os outros, né? A gente achar que, nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir sermão, né? Nossa, a pessoa perdeu, ela devia ter ouvido assim. E o pastor, a pastora, o estudante, corre essa tentação, né? De não perceber que alguns sermões ele prepara para ele mesmo, né? Exatamente. Nós somos impactados por aquela coisa. Eu muitas vezes chorei, né, dentro da Bíblia e queria que o meu povo chorasse também, mas aprendi rapidamente que aquela palavra era para mim, para minha necessidade, né? Em alguns sermões que eu preparei, eu nunca preguei, né? Porque eu parei na metade, porque a palavra teve seu efeito na minha vida. Boa. Eu tenho até um arquivo, assim, são sermões inacabados. Sermões inacabados, né? Porque foi a palavra de Deus pra gente, né? Ou acontece também de você estar preparando e aquilo não falar com você. Exatamente. Né? Eu penso, se não está falando comigo, por que vai falar? Né? Então eu deixo ali e depois a gente retoma em outro momento, né? Porque Deus, ele sabe como fazer bem isso com a gente, né? Pensando nesse segundo estudo, já aproveitando, nós temos aqui uma Bíblia de estudo, mas nós temos várias Bíblias de estudo. Nós temos essa aqui, Bíblia Missionária de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas nós temos várias Bíblias de estudo. Ela nos auxilia ou ela nos atrapalha, né? Então, o que você tem a falar, você que é um biblista, né, sobre essas Bíblias de estudo? Bom, essas Bíblias de estudo são muito úteis. Eu recomendo que você gaste menos dinheiro com Coca-Cola e compre mais Bíblias, né? Quanto maior o número de Bíblias você tiver, mais possibilidades de traduções e diferenças para estudo você vai ter. Eu queria fazer algumas distinções. Em primeiro lugar, aquelas Bíblias de temáticas. Por exemplo, essa que você mostrou, os estudos são direcionados à missão. É isso. Uma Bíblia missionária. Então, ela é temática nesse sentido. Nós temos, por exemplo, a Bíblia do pastor, né, que as anotações são voltadas especialmente para pastor. Essas Bíblias são, vamos dizer assim, as que não tem mal nenhum ler, né? Algumas outras Bíblias têm notas técnicas, comentários técnicos, são as Bíblias, como a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Vida Nova, que foi uma das primeiras, né, que apresenta considerações sobre o texto. Eu diria assim, são notas mais técnicas, né? Eu usava muito quando na minha juventude, logo que eu me reconverti, que Deus me trouxe de volta para o Evangelho, eu usava muito a Bíblia anotada da Vida Nova, do Shed, né? Era muito útil. Isso, é difícil cair, precisava cair de novo, né? Mas foi muito útil, me ajudou muito, me esclareceu muito. E tem aquelas Bíblias com a terceira categoria, que são as Bíblias doutrinárias, né? Com essas,
eu recomendo critério, porque nós temos a Bíblia de estudo pentecostal, temos a Bíblia de estudo de Genebra, temos a Bíblia de estudo de outras confissões, né, e de outras, a Bíblia, por exemplo, dispensacionalista. Então elas são precisamos ter mais cautela, porque nós precisamos ter um conhecimento. Por exemplo, a Bíblia sobre Bíblia de estudos, né, no dispensacionalismo, por exemplo, ela vem com a doutrina. Sim. E muitos não aceitam, outros aceitam, é preciso critério. Mas, de forma geral, você pode adquirir Bíblias de estudo. Eu recomendaria também diversas traduções. Você comprar traduções diferentes, a NVI, a Nova Versão Transformadora, a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, para ter uma variedade de traduções diferentes para você poder comparar e tirar algumas dúvidas. Isso é um trabalho muito esclarecedor. Eu tenho essa minha Bíblia aqui, ela me acompanha desde o seminário. Essa já está batida, né? Mas em casa eu tenho, acho que umas 20 Bíblias diferentes, de todo tipo, e de todo tipo de tradução, que me ajudam muito quando eu quero enriquecer a Bíblia, a mensagem e assim por diante. Então essas Bíblias são, de fato, muito úteis, né? As temáticas, com notas técnicas e as de estudo também doutrinário. Obviamente que você saberá, né, discernir, distinguir o que você deve comprar ou não. Mas eu recomendo a leitura da Bíblia, ela é transformadora. Apesar de que a maioria das Bíblias temáticas da Sociedade Bíblica mantém o texto da Almeida atualizada ou da Nova Almeida atualizada agora, né? Então, essas Bíblias são essas Bíblias são diferentes nas suas notas e não no seu texto. É um português também mais rebuscado, né? Um português mais antigo, né? Que tem algumas palavras. Por exemplo, eu lembro daquela corrigida. A corrigida você tinha que ter um dicionário, né? Porque né, tinha algumas coisas ali. Né? A nova versão Almeida atualizada está em um português bem corrente, assim. A NVI também passou por uma revisão, está bem fluente, assim. Tem a nova tradução na linguagem de hoje também, que é da Sociedade Bíblica. Isso. Então, são Bíblias. Eu uso muito para evangelização, né? Para aqueles que vão iniciar a leitura, né? Que são crentes novos. Eu gosto de dar uma Bíblia dessa porque facilita a compreensão dele, né? Com o texto bíblico. Nós temos alguns cursos de extensão aí que pode te ajudar, falando de espiritualidade aí. Então, né, fazer o nosso merchan aqui, né? Então tem aqui, ó, Espiritualidade em Busca de Plenitude, né? Um curso aí com o professor Adilson, Espiritualidade, Trabalho, Descanso e Dinheiro, né? Com o professor Timóteo Carriger. Então, você pode também fazer esses cursos de extensão, é só entrar no site da FATIP, www.fatip.edu.br. E, professor Cristóforo, eu queria retomar essa questão do nosso viver diário, da importância da Bíblia para o nosso viver diário. Nessa questão da nossa formação ética, nossa formação moral, dos nossos princípios, dos nossos valores, né, que a Bíblia norteia a nossa vida e nos mostra como deve ser a nossa vida, né? Então, da importância da Bíblia para isso, né, para a nossa formação ética, né, para os nossos valores. Esse é o valor transformacional da palavra dentro da sociedade, né? Nós temos historicamente diversos movimentos que transformaram a sociedade, que são bem conhecidos, né? Por exemplo, o movimento que foi baseado na Bíblia, né? Por um não cristão, Mahatma Gandhi, né? Na independência da Índia, temos o movimento contra a escravidão na Inglaterra, que surgiu de uma consciência
muito aguda, de que era antibíblico, era contra a vontade de Deus. No mesmo país surgiram as escolas dominicais, né, ou a escola dominical com o propósito de tirar os meninos da rua, né, alfabetizá-los, ensinar valores e boas maneiras, vamos dizer assim, princípios. Os movimentos de direitos civis dos Estados Unidos, Martin Luther King e outros tantos movimentos que transformaram a sociedade e impactaram profundamente muitas vidas, né? A transformação principal deve vir a partir das necessidades, né? Então, eu tenho observado e brigado muito, né? Brigado no sentido de lutar contra a injustiça, né? Por exemplo, a gente tem visto pessoas sendo tratadas com dois pesos e duas medidas, né? Nós estávamos discutindo um assunto no nosso concílio e alguém disse, mas o fulano já tem isso, né? Direito lá. Depois, mas outros 6 não têm. Mas por que não precisam? Eu digo, não se trata das pessoas, se trata dos princípios. Isso é injustiça. Diante da palavra de Deus, isso é injustiça. A pessoa pode abrir mão de um direito, mas não lhe pode ser negado o direito porque ela não precisa. Aparentemente não precisa. Ou mesmo que ela não precise. Então, a injustiça, ela permeia muitas relações, mesmo dentro das igrejas. Então, é preciso enfatizar sempre e ler os profetas especialmente, que Jesus é herdeiro dos profetas diretamente, sobre essa questão da justiça. A fome no nosso país. São problemas sociais gravíssimos. Então nós precisamos fazer com que a nossa diaconia seja uma diaconia aberta, não aos domésticos da fé apenas, mas eles dizem primeiro aos domésticos da fé. Bom, com toda a razão, mas abrir, né, a mentalidade. Lá na igreja que eu sou pastor, nós procuramos fazer 2 cestas básicas. A comunidade é pequena, para atender uma família da igreja, o critério é esse, e uma que não seja da igreja, para ir ensinando esses valores da generosidade e da solidariedade, que é presente na escritura de capa a capa, né? Sim. Temos aí a questão da violência verbal, especialmente em nossas comunidades, né? Temos a violência física em muitos casos, desestabiliza as relações pais e filhos, entre esposas e esposos. Então nós precisamos voltar à Escritura, especialmente a Gênesis 1, né? Mostrando a dignidade da mulher e do homem, como Deus criou a sua imagem, a sua semelhança, para que fosse uma só carne. Isso é pleno dos direitos, né? E isento é impossível, mas que soubesse lidar com esse poder, né? Não esse poder pátrio, esse poder de esposo. Todas essas coisas são impactadas profundamente por uma leitura séria e comprometida da Bíblia e uma leitura contemporânea. Eu gosto de uma palavra que o pastor Caio usa muito, a lei do Robert Sorocaba, que é intencional, né? Uma leitura bíblica intencional. Isso é, nós vamos ler a Bíblia para sanar esse problema. Nós vamos ler a Bíblia com este foco, né? Porque a Bíblia tem a Bíblia tem muitas lições. E a gente corre o risco, como pastores, pastoras e como estudantes da Bíblia, ou como leitores da Bíblia, de ficar nas generalidades, né? Sim. Tudo é muito genérico. Por exemplo, eu lembro, o papai orava, né, em casa, perdoa nossas multidões, ou a multidão dos nossos pecados, né? E na igreja alguém usa assim, no estilo desse tremendal, né, do pecado. E me impactava isso, eu fui, ao ler a Bíblia, vi que os pecados têm um nome muito específico, né?
Antigo Testamento usa 9 termos para designar pecados de relacionamento com o próximo, relacionamento com a comunidade, relacionamento com Deus, com a sociedade. Então, a Escritura ela deve ser lida com intencionalidade para ter um impacto que ela deve ter e que terá certamente se lembre dessa forma, né? Sim. Focado em resolver problemas pessoais, de relacionamento, mas também espirituais, mas também sociais, né? Exato. Né? Nesse estudo sério da Bíblia, né? Porque a Bíblia é um todo, eu tenho comigo e falo também isso aos alunos, explico, né? Para não ter problema, mas falo aqui que versículo isolado é muito bonito, mas não é a Bíblia. A Bíblia é o todo, não é? Ele ali é um extrato pequeno que você está tirando da Bíblia, né? E se você pegar um versículo isolado, você pode fazer qualquer coisa, né, com ele. Então você tem que ter o conhecimento do todo, que não é uma coxa de retalho, né? Mas é um texto, né, que tem essa coerência, que tem essa harmonia. Então você tem que conhecer. Você falou até das injustiças, né? Então, quando você pega lá da destruição de Sodoma, né? Então, você pega o texto lá, você fala, não, o que havia lá em Sodoma, né? Então, tinha lá imoralidade, aquela coisa que é narrado lá em Gênesis. Mas quando você pega Ezequiel 16, vai falar que Deus também destruiu Sodoma por causa da injustiça. Sim, sim. Não é? Porque eles eram prósperos e não socorreram o pobre. Não é? Então, daí esse conhecimento da Bíblia, né, no estudo sério, para que você não seja injusto, né, para que você viva realmente uma vida conforme a vontade de Deus e possa lutar por essa justiça. Sim, sim. Né, porque nós somos do Deus da justiça. E somos herdeiros de uma tradição, né? Lutero, Calvino especialmente, né? Em Genebra, procurou dirigir a cidade com base em princípios bíblicos, né? Alguns dizem que a Suíça é o que é por causa de Calvino, né? Mas certamente há uma influência, se não totalmente atribuir isso a Calvino, mas há uma influência poderosa, né, da Bíblia nessa concepção de sociedade, né? Sem dúvida. Né? Porque ele queria trazer realmente a Bíblia, né, para toda a sociedade, em todas as áreas da sociedade. Sim. Tanto é que no primeiro momento não gostaram muito dele, né? Mas depois chamaram ele de volta, né? Entenderam que esse é o melhor caminho, né, a ser seguido. Mas que legal, que bom, professor Cristóvão. Obrigado pela, né, estar aqui conosco, esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui bastante tempo, né, conversando. Eu sei que, né, a Bíblia, enquanto palavra de Deus, né, é a nossa regra de fé e de prática, né, nós teremos muito assuntos aí a conversar, mas eu convido para que você, né, nós vamos colocar, né, no GC ali o curso, né, sobre o Sermão do Monte, né, colocar ali, tem os nossos cursos, né, e quem sabe você possa vir também aqui e fazer aulas com o professor Cristóvão, né, aula inclusive da língua original do Antigo Testamento, o hebraico, né, bíblico, né, então você será muito bem-vindo e muito bem-vinda nesse sentido. Então, obrigado. Suas considerações finais, né? Queria convidá-lo, né? Convidá-la também para comemorar o domingo na Bíblia, com a Bíblia na mão, com uma leitura, né, consistente, comprometida, intencional, e transformar a Bíblia de fato no nosso livro de cabeceira, né? Que não fique apenas numa estante, mas fique dentro do nosso coração. Essas palavras penetrem profundamente no nosso ser e nos transformem naquilo que Deus quer, que é a sua própria imagem e semelhança. Inclusive, a Sociedade Bíblica tem material disponível para o Dia da Bíblia, sbb.org. Você pode encontrar lá. E o tema, reverendo, é exatamente esse que nós estamos tratando. Eu fui saber depois, né? A importância da Bíblia na família, na pessoa, na família e na sociedade, né? E eu espero que você nutra a sua espiritualidade e a espiritualidade da sua comunidade com a palavra de Deus. Obrigado pela atenção. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim poder
conversar com Teremos você. outros bate-papos. Obrigado. Obrigado, viu, professor Cristóvão? Obrigado a você também que nos assiste, que nos ouve, né, nesse FATIPcast. E nós queremos realmente sempre trazer um tema, né, e que você leia a Bíblia, tenha esse compromisso, né, de ler a Bíblia como um todo. Né? Existem várias propostas de leitura, né, desde Gênesis até Apocalipse, ou tem na ordem cronológica também, ser dos fatos, já que a nossa Bíblia, vamos dizer assim, o normal da nossa Bíblia não é de ordem cronológica, né, mas por gênero literário, né, que está na Bíblia. Mas o importante é você ler, é você conhecer o texto bíblico e, acima de tudo, conhecer o Deus da Bíblia. Né? Esse Deus que quer caminhar conosco, quer ter essa relação pessoal e íntima com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja na qual você ali participa. Um grande abraço e até o próximo FATIPcast. Até mais.